Olá, pessoal, a paz de Cristo, o amor de Maria, como vocês estão? É um prazer poder estar aqui falando com vocês. É muito boa essa sensação de que cada dia eu tenho algo a aprender, algo para ensinar. É muito bom essa troca, porque eu acredito que todos que estamos aqui, a gente está querendo fazer nossa caminhada mais suave, mais feliz, né? Não é que a gente está em busca de encontrar nossa felicidade. No caminhar, a gente vai sendo feliz, que a felicidade, na verdade, ela já está aqui. E talvez falte apenas você acessar. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo. É muito boa essa sensação de que não estou sozinha. Eu quero agradecer aos comentários, aos likes e aos inscritos também. Gratidão pela sua companhia aqui, gratidão pelos comentários, gratidão pelos likes. E se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você imagina que esteja precisando ouvir o que eu vou te falar aqui. Na verdade, hoje eu quero te fazer uma proposta, né? Que tal você hoje pensar diferente de tudo que você já pensou até agora? Que tal você pensar ao contrário daquilo que está acontecendo na sua vida? Porque se você observar na vida, tudo tem dois polos, né? Tem o polo positivo, tem o polo negativo. Tudo tem, por exemplo, tem o dia, mas também tem a noite. Tem o claro, tem o escuro. Então, tudo tem os dois lados. Mas no momento que a gente está passando por uma dificuldade, no momento que a gente está passando por digamos assim, por um aprendizado, né? Que todos nós passamos, não porque a vida quer nos punir, mas para que a gente passe para outro nível, para que a gente vai viver uma vida melhor lá na frente. Muitas vezes a gente precisa passar alguns desafios, né? É a vida tentando nos preparar para algo de bom que a gente vai viver lá. Então, às vezes a gente precisa passar. Então, é comum o ser humano olhar apenas para aquele ponto que está incomodando, né? E a gente olha com o olhar de que, será que Deus esqueceu de mim? E a gente vai pergunta, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E você não vê saída, né? Você só vê aquele problema. E quanto mais você pensa no problema, mais ele aumenta. Quanto mais você dá vida para ele, mais ele cresce. Quanto mais você olha para ele, mais ele ganha força. Então, uma vez, né, eu escutei alguém dizendo assim, olha, se você está num relacionamento e aquele relacionamento não está muito bom, não está te valorizando, não está fazendo sentido para você, olha para aquela pessoa como se ela fosse bem pequena, diminui ela, né? Comece a diminuir aquela pessoa no seu pensamento, veja ela bem pequena e você vai ver como tudo vai mudar. E eu não entendia nada ainda de lei da atração, eu nunca tinha estudado sobre isso e eu comecei a pensar assim, sabe? E não é que funcionou. De repente as coisas foram mudando e aquela pessoa que eu pensava que eu não podia viver sem ela, e tudo começou a clarear. Eu comecei a ver que eu poderia sim viver sem ela, ia viver melhor do que com ela. Então, tudo começou a mudar. Então hoje eu digo para você, que tal hoje você pensar diferente de tudo que você já pensou até aqui? Porque no meu caso mesmo, né? Eu tive uma mãe que ela foi vítima, né? Ela foi vítima porque eu tenho certeza que uma pessoa que age assim como ela não teve uma vida boa, né? É assim, eu sou vítima de uma vítima. Ela também foi vítima. Então, a minha mãe, ela já me teve, ela tinha mais de 40 anos. E meu pai não foi um bom companheiro para ela, né? Ela contava muitas histórias.
que não foram boas, da vivência dela com ele, história de traição, muitas histórias. Então, quando eu nasci, com certeza não foi uma gravidez programada, né? E eu soube depois, né, minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, contou que minha mãe tomou muito remédio, aquele remédio caseiro que o povo ensina, tentando um aborto. E não conseguiu, né? Então, assim, ela não tinha mais, assim, acredito que ela não estava mais afim de ter filho, porque, na verdade, ela teve 13 filhos, né? Contando com um que foi um aborto, ela contava pra gente. Então, assim, eram muitas crianças para ela administrar, né? Só meu pai trabalhava naquele tempo, né? Muitas dificuldades, não tinha esse negócio como tem hoje em dia, essas ajudas do governo, Bolsa Família, não tinha nada disso. Então, o que é que acontece? Não foi uma gravidez desejada por ela, de forma alguma. Então, para completar, eu nasci com uma dificuldade no braço direito, que ela falava para mim que o meu braço, ele não abria. Eu era fechado aqui, eu ficava com a mão sempre assim, com o braço fechado, e a mão era fechada como se fosse uma figa. E para poder esse braço abrir, funcionar, ele não funciona igual o outro, mas quase isso. Para poder essa mão abrir, foi necessário que ela me levasse muitas vezes ao médico para fazer fisioterapia. E ela contava que depois o médico ensinou ela a fazer em casa e ela fazia em casa, né? Naquele tempo, quando eu ainda era uma bebê. Eu acredito que eu dei muito trabalho, porque ela tinha que fazer 50 vezes nessa juntinha desse dedo, 50 vezes na juntinha do meio, 50 vezes aqui, 50 aqui, ela 50 aqui no, que a gente chama de cotovelo, né? Tinha que fazer 50 vezes, movimentar aqui em cima a clavícula. Então, eram muitos exercícios. Então, eu acredito que ela estava saturada de tanto filho, tanta preocupação, o marido que não dava a ela aquele apoio, talvez, que ela precisava naquele momento. Então, eu sofri, sabe? Eu sofri porque hoje em dia eu não sofro mais. Hoje em dia eu compreendo melhor. Mas naquele tempo, muitas vezes ela me chamava, dizia que eu era aleijada, entendeu? Quando ela estava com raiva, ela dizia: vem cá, sua aleijada. Me chamava de aleijada. E isso me doía muito. E ela dizia que chamava comigo cara de esperar tapa, venta de esperar tabefe. Muitas vezes eu escutei isso da minha mãe, muitas vezes. Então, gente, eu cresci com a autoestima muito baixa. Até pouco tempo eu não tinha coragem de falar em público, né? Porque além da timidez, que eu acredito que já veio comigo naturalmente, eu sou uma pessoa um pouco tímida, toda hora que eu ia falar, ela dizia: essa menina é atravessada igual um pau de cheia, e mandava eu calar a boca. Então eu tinha que calar. Então, por conta disso, eu passei a minha vida quase toda e, às vezes, nos locais, no meu trabalho, eu tinha vontade de falar, de expressar minha opinião e dizer alguma coisa, mas eu era completamente travada, porque eu me lembrava dessas coisas que minha mãe fazia, né? Então, muitas vezes, ela chamou comigo a aleijada, safada, e eu era uma criança. Mas a gente fica com isso guardado na mente, né? E muitas vezes, cara de esperar tapa, venta de esperar tabefe. Então, assim, você ouvir isso da sua própria mãe não é fácil. Porque o que é que você espera da sua mãe, do seu pai? Que eles lhe protejam, que eles lhe abracem. Se alguém mexer com você, você poder contar com eles, né? E eles lhe apoiar, lhe ajudar. Mas não era isso que aconteceu comigo. Então, minha vida inteira, eu passei a minha vida inteira me achando super feia. Então, quando eu resolvi casar, adivinha quem foi que eu atraí? Um homem que dizia também para mim que eu era feia. Ele dizia para mim: você é feia, a sua boca é grande,
Ninguém vai te querer se eu te deixar, ninguém vai te querer. Então, hoje eu sei porque é que ele fazia isso, né? Ele era apenas um espelho, né? Porque a vida, ela dá mais do mesmo, né? Então, se eu acreditava que eu era uma pessoa feia, porque eu aprendi isso, eu ouvia isso da minha mãe. E, lógico, pelo poder da lei da atração, que eu ia atrair um homem que também ia me chamar de feia. Tá entendendo como é que funciona? Então, com o passar dos anos, até faz pouco tempo, uma das minhas irmãs, assim, uma querida, sabe, que ela me elogia muito, ela diz que eu sou muito bonita. Ela me dizia sempre que eu era muito bonita, mas dentro de mim eu era uma das pessoas mais feias do mundo. Eu me achava tão feia que eu não tinha nem coragem de olhar para as pessoas nos olhos, né? De tanto minha mãe não deixava eu falar, dizia que eu era atravessada como um pau de cheia. Isso me travou e eu fiquei uma pessoa completamente assim, só olhava para baixo. Muitas vezes eu até ficava com vergonha porque alguém vinha falar comigo e eu não olhava para as pessoas nos olhos. E meu filho, uma vez, ele tão pequeno, ele não se lembra disso, mas ele disse assim: "Maninha, a senhora não olha pro cara." Ele disse, o jeito dele falar naquele tempo, né? Ele quis dizer que eu não olhava para ele. Aí foi que eu despertei para a vida e comecei a olhar para as pessoas dentro dos olhos. Comecei a olhar para o meu filho e comecei a olhar para outras pessoas nos olhos delas, porque até esse dia eu não olhava. Então, o meu filho, criança, não sei quantos anos ele tinha, ele disse isso para mim: "Mãe, a senhora não olha pro cara", porque eu desviava o olhar até dele, para vocês terem uma ideia. Então, a minha irmã, ela dizia que eu era bonita, mas eu dizia: é ela querendo me agradar, é porque ela gosta de mim, é porque ela, sei lá, é coisa da cabeça dela. Mas de tanto ela dizer, aí eu fui ouvindo outras pessoas também dizer, né? Que você é bonita. Eu ouvi tanta gente dizer que eu era bonita que eu comecei a acreditar, sabe? Eu comecei a acreditar. Hoje eu já não me acho uma pessoa feia. Se você disser para mim hoje em dia que eu sou feia, eu não acredito mais, porque hoje eu me acho a pessoa mais bonita do mundo, sabe? Eu me acho a mulher mais bela do mundo. Eu sei lá, eu me curto. Eu me curto. E eu tenho certeza que se um dia eu for encontrar algum companheiro, eu vou encontrar uma pessoa que vai dizer que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Por quê? Porque isso já existe em mim. Então, não tem como mais eu atrair um que vai dizer que eu não sou o que eu sou, né? Porque você precisa primeiro ser, para depois você ter. Então, hoje, eu não vou dizer a você a palavra que eu te desafio, mas eu te proponho, é uma proposta. Que tal você pensar diferente do que você pensa? Lembra daquele caso que eu falei para você, da gente pensar quando não está bem sucedida no casamento, no relacionamento, quando a gente começa a pensar, a ver aquela pessoa bem pequena, porque geralmente no relacionamento é assim, você vê você pequeno e o outro muito grande, você pensa que o outro é muito maior do que você não pode viver sem ele. Mas experimente ver o outro pequeno. No seu pensamento, veja ele bem pequeno. Eu via essa pessoa que eu estou falando para você, bem pequena mesmo, batendo aqui na batata da minha perna, no meio da minha perna. Então, assim, eu comecei a ver ele com outros olhos, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a me valorizar. Então, a minha proposta para você hoje é que você comece a pensar diferente de tudo que você já pensou, né? Eu pensava que eu era uma mulher feia. E realmente eu acreditava nisso, com todas as letras. E depois de tanto minha irmã dizer que eu era bonita, eu comecei a me achar bonita, né? Hoje em dia, as pessoas por aí já é natural para mim. Já virou uma coisa assim, normal. Eu chegar no lugar, as pessoas dizem: como você tá bonita, como você é bonita, como você tá linda hoje, sabe? Então, assim, mas eu comecei a acreditar nisso.
A mesma coisa é em relação a qualquer assunto que você esteja passando, seja o assunto saúde. Comece a acreditar que você não está mais doente. Comece a pensar com todo o seu ser que você está curado. Se o seu caso hoje aí, o que te mais causa problema, seja, não sei, suas finanças, comece a pensar hoje como estava a sua vida se você tivesse muito dinheiro sobrando lá na sua conta. Se você tivesse muito dinheiro sobrando na sua carteira. Se você se assim, pudesse ajudar outras pessoas, né? Que Deus tivesse transbordado tanto na sua vida que você ajudasse outras pessoas. Como estaria a sua vida? Comece a pensar diferente. E você vai ver que quanto mais você pensa diferente, mais você vai atrair mais do mesmo. Porque o nosso pensamento, ele é uma força, sabe? E tudo que a gente pensa, a gente está atraindo aquilo para a nossa vida. Então, eu hoje te proponho, pense diferente. Se você pensou que era feia, pense que você não é. Se você pensou que você era pequena, pense que você não é. Pense que você é grande, é poderosa, é gigante. Se você pensou que você era pobre, hoje pense que você é rica. A riqueza está dentro de você, porque você é filho, você é filha de Deus e Deus é rico, Ele é dono desse mundo. Então, Deus está dentro de você. Então, a riqueza também está. Pense diferente hoje. Comece a pensar diferente. E você vai ver que você vai atrair coisas boas para a sua vida. Se você pensar em riqueza, você vai atrair a riqueza. Se você pensar em beleza, você vai atrair a beleza. Se você pensar em sucesso, você vai atrair o sucesso. Não tem, gente, como ser diferente. Não tem. Experimente e depois você fala para mim o que foi que mudou, tá bom? E eu te desejo todo sucesso, eu te desejo pensamentos diferentes do que você já pensou até hoje. Eu desejo que você coloque toda a sua beleza para fora, tá certo? Que você se torne cada vez mais uma pessoa encantadora. E que você resolva todos os seus desafios, porque nós não temos problemas, temos desafio. Então hoje eu sei porque foi que eu tive aquela mãe, para poder hoje eu ser essa mulher que eu sou. Na verdade, os estudos dizem que nós escolhemos, então eu escolhi ela, só que eu não lembro. E eu perdoo ela demais, ela não está mais entre nós, mas assim, ela é muito perdoada. Eu já disse isso para Deus, já disse isso em oração, eu já disse isso para ela, mãe, eu te perdoo. Porque ela era uma vítima também. E eu te desejo todo o sucesso desse mundo e que você saia dessa situação que você está aí vivendo, passe para o outro lado. Vá viver uma nova vida, seja essa situação financeira, profissional, seja na área da sua saúde, onde estiver precisando de uma mudança, que aconteça, que você seja essa mudança que você quer ver no mundo.